O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, e o seu nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que os respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus estimados. Também a saudação àqueles que nos acompanham através da transmissão. A igreja celebra hoje a solenidade da Assunção da Virgem Maria. É próprio, portanto, nesse dia, em que também manifestemos de modo especial a nossa predileção, nossa ajuda para com aqueles mais necessitados, através, portanto, da pastoral da família. Aqui, na Igreja da Mãe, celebrando um dogma. Esse dogma, meus estimados, definido em 1950 por Pio XII, e assim completando mais uma festa mariana, que as pessoas, a tradição, a igreja já celebrava, já vivia, já compreendia perfeitamente que aquela que não tinha conhecido mancha de pecado, não conhecia também o seu corpo, a corrupção da carne. E assim, já era uma tradição na vida da igreja celebrar, viver essa crença, que depois tornou-se um dogma e tornou-se uma realidade, onde todos nós, cristãos católicos, devemos acreditar e devemos, portanto, acolher e devemos, sem sombra de dúvida, na mesma comunhão, agradecer as bênçãos do Senhor, certamente manifestadas em Nossa Senhora. Bom, a Assunção de Maria, aquela que foi assunta, aquela que subiu aos céus, ela teve na sua vida terrena uma história com o seu povo. É importante também conhecer. E essa mulher que, de fato, desde o ventre de Ana, já foi preservada do pecado.
Eis aí um outro dogma. Qual? O da Imaculada Conceição. Nasce sem essa mancha, pura, toda santa. Vive, portanto, aquilo que certamente uma jovem, também, assim como Maria, e assim como outras jovens, também viveu. Mas algo de especial já se tinha, já se era presente em Maria. Adolescente, de repente, tem esse anúncio. A voz, portanto, do anjo, enviado por Deus, a anunciar à Virgem. Mais um outro dogma, a virgindade de Maria. E de repente, esta mulher não se coloca em situação de desespero diante do anúncio. Simplesmente acolhe na obediência e com aquele sim permite que a vontade de Deus possa agora se manifestar e entrar na história, a encarnação, portanto, do Filho de Deus. Maria, Mãe de Deus, Maria, Virgem, que agora, portanto, vai estar grávida pela ação do Espírito Santo. E permanece grávida, antes, durante e depois. Permanece, portanto, ali, virgem, digo melhor, antes, durante e depois. Aquele anjo enviado pelo Senhor não dirigiu a nenhuma mulher diante da ignorância de alguns dos nossos irmãos que diz que Maria é igual a todas as mulheres. Por acaso o anjo apareceu a alguma de vocês ou às antepassadas de vocês e disse: alegra-te, cheia de graça? Em nenhum momento. E as Escrituras, portanto, provam que tão somente a Maria, o anjo do Senhor aparece desta forma, com esse apelativo. Alegra-te, cheia de graça. A nenhuma outra mulher. E olha que tivemos mulheres importantes, como Sara, Esther, e tantas outras mulheres no Antigo Testamento e também na época de Maria. Mas em nenhum momento o anjo dirigiu-se com essas palavras. E a quem se dirige? A Maria. Por isso não é uma mulher qualquer, é uma agraciada. E ali, sem sombra de dúvida, ela dá o seu sim. Entra, portanto, Deus na história com a encarnação do seu Filho. E esta mulher ampara, protege, cuida. Grávida, é solícita a sua prima, o evangelho que nós acabamos de escutar. Isabel estava também grávida, prestes a também dar à luz. E ali realmente as duas se encontram. Uma tão jovem, levando no seu ventre o Salvador. Uma outra tão anciã, levando no seu ventre o percussor. O encontro das duas mulheres, uma representando o Novo Testamento, a esperança para o povo de Israel, uma outra, portanto, finalizando o Antigo Testamento, realizando as promessas do Senhor. Para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, o Senhor manifesta sempre a sua misericórdia. O encontro dos dois, ainda no ventre. João Batista pulou, exultou de alegria. Ora, meus caros, diante daquela solicitude, daquela bondade, Maria cuida, porque é assim que ela sempre fez. Cuidou, amparou, foi solícita, e sempre é solícita aos nossos pedidos, sempre manifesta o seu cuidado, a sua atenção para conosco. Está nos céus a interceder por nós, e mesmo diante das barbaridades que nós, humanos, estejamos ou venhamos a fazer, está, portanto, a Maria ali,
a compadecer, a manifestar a sua misericórdia, a interceder junto ao seu Filho por nós. Imaginemos, pois, esta semana, diante daquele fato que na terça-feira, no Rio Grande do Sul, queria-se, portanto, fazer a inauguração de um templo satânico, com uma imagem de mais de 5 metros de altura, dedicada, portanto, uma imagem, digo melhor, a imagem de Satanás. E mesmo diante de tamanhas situações e barbaridades que os homens são capazes de fazer, ela continua a interceder por nós. Essa terra tem uma padroeira, é Nossa Senhora. E através, portanto, daquela decisão, daquele juiz, suspendeu aquela aberração. Essa é terra de Santa Cruz. Aqui tem uma mãe que é padroeira dessa terra. E nenhuma parte desse país deve, portanto, buscar a perdição. E aí, portanto, talvez, quem sabe, falando através daquele magistrado, foi capaz de suspender aquela ação nefasta que aquele povo estava querendo fazer. É lamentável, é triste. Todo joelho se dobra, todo joelho deve, portanto, diante da adoração, louvar e agradecer ao Senhor nosso Deus, não a Satanás. E Maria está como que aquela a indicar, é a Ele que deve buscar, adorar e servir, não ao mal. O que passou? O que passa no coração dos homens, dessas pessoas? Um Estado que há pouco, portanto, saiu daquela situação de calamidade, diante daquela tempestade que devastou tudo. E mais uma vez, busca o quê? Servir o mal, buscar o mal. Mas a mãe está intercedendo. E ela já conseguiu fazer isso. Através daquela decisão, isso é uma aberração, isso é uma abominação. Nesse país, isso não será permitido. Essa terra é de Santa Cruz e tem uma mãe que protege e nos ampara. Por isso, nossas orações também, por tantos fiéis, por tantos católicos, por tantos cristãos, que certamente, assim como nós, ali naquele estado também estão indignados, para que o Senhor os proteja, os ampare, e nunca venham a fraquejar na vida de fé. E continue a buscar a providência e a força do Senhor através da intercessão da mãe. Ora, meus caros, uma mãe bondosa, que ampara e nos protege, nos livra do mal. Assim como livrou o seu filho, juntamente com José, diante da fúria de Satanás manifestada em Herodes. Mata todas as crianças, porque eu sou o rei, e nenhuma outra pessoa deve realmente reinar. Quando de fato os magos ali chegaram e disseram: viemos adorar o novo rei que nasceu. Vai, identifica, volta e me diz onde está. Aqueles magos não mais voltando, porque voltaram pelo outro caminho através da conversão, porque adoraram e reconheceram o verdadeiro Senhor, não foram mais informantes do mal. A fúria do mal foi tamanha que Herodes mandou matar todas as crianças inferiores a 2 anos de idade, para que também atingisse a Jesus. Qual foi a ação de Maria e de José? Fugir da serpente, que sempre quer devastar, que o mal e a corrupção e a morte quer implantar. Maria e José fugiram, deixaram sua terra, sua cultura, para ir para um outro país, para uma outra cultura. Para quê, meus estimados? Para proteger a vida do seu filho.
É assim que um pai, é assim que uma mãe, é assim que uma família deve fazer, proteger a vida. E de repente, mais uma vez, tantos Herodes se manifestam através do aborto, e de repente começam, e vai dali e buscam formas e formas, e querem de todas as formas da aprovação. São mais uma vez, portanto, aí, a presença do mal, a fúria do mal, em devorar, em querer, portanto, matar os inocentes, em querer destruir a família do Senhor. E de repente, se nós não estivermos atentos, nós estamos, portanto, elegendo, nós estamos escolhendo essas pessoas com suas representações. Isso representa a família, aquele que quer destruir uma família. Isso representa uma família, aquele ou aquela que quer se prostituir e de fato não assume as consequências dos seus atos, que quer destruir a vida inocente. Isso não representa a família. Isso representa, mais uma vez, a fúria do mal. Por isso, meus caros, é importante refletir. A Semana da Família, com os encontros que fizemos, hoje estamos aqui, portanto, celebrando esse encerramento, promovendo dignidade para aqueles que, na verdade, não têm, mas, ao mesmo tempo, refletindo a família, esse núcleo, tão querida pelo Senhor, que estão querendo fazer? Destruir? E nós vamos permitir isso? Não. Seja um cristão católico de verdade, não seja um cretino, não seja um hipócrita. Respeite os valores que você recebeu do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô. Transmite para os seus filhos. Saiba que foi isso, portanto, e a Bíblia não é senão essa herança daqueles que receberam e com fidelidade transmitiram, e ali, portanto, está escrito, e gerações vão conhecer, que falou, portanto, Isabel. As gerações irão realmente reconhecer, bem-aventurada. Mas se de fato não somos católicos a tal ponto de conhecer a doutrina e a tal ponto de defender, o inimigo certamente sabe qual é a fragilidade, a ignorância, o descaso, a omissão, e ele vai atacar. E depois você vai chorar, quando realmente as drogas, a violência, que esse país, portanto, agora se encontra. E não pense que vai chegar apenas na família de João ou na família de Antônio. Vai chegar também na sua. Por isso, meus estimados, a igreja é sempre nessa dimensão da comunhão, da unidade, para que estejamos atentos e em comunidade possamos tomar decisões importantes. Se atinge a família de Antônio, também atinge a minha família. É meu irmão, é minha irmã. Eu não posso ser indiferente. E por isso, eu também luto. Estamos vendo, portanto, o crescimento absurdo das facções. Até as pequenas cidades no interior. Pensávamos e ouvíamos, portanto, no início do novo milênio e nos anos 90, facções onde Rio de Janeiro, São Paulo, de repente agora está infestado por todo o Brasil. Violências e mais violência, nosso Estado lidera. O que está acontecendo? Alguma coisa de mal está aqui presente? E nós o que vamos fazer? Cuidado.
não podemos, de fato, fazer acordo com o mal. Quem faz acordo com o mal, bebe da própria maldade. Por isso, meus estimados, aquela que foi assunta, ela teve uma vida terrena. Teve um cuidado, como eu já disse aqui, diante da fúria do mal, em proteger a vida, em cuidar da sua família, juntamente com seu esposo. Cuidemos, pois, da nossa. Mas cuidemos também, de modo geral, como uma pastoral, a todas aquelas famílias que às vezes não querem viver mais essa dimensão e pensam que a escola faz tudo e forma e transmite valores. Não. Escola é para transmitir conhecimento, que nem isso transmite, que é uma decepção. Às vezes fico observando diante dos alunos na catequese, diante de tantos jovens. Observem, meus estimados, peçam aos vossos filhos para fazer uma leitura. Peguem, portanto, um texto. Não importa que seja bíblico, ou, portanto, de romance, ou qualquer texto que seja. Peçam para eles ler. Vocês vão ficar, assim, abismados. É uma vergonha. Nem conhecimento está transmitido. Como é que você quer terceirizar, se nem conhecimento sabem? Como é que vão transmitir valores, se também não é a função dela? Assuma a sua função de família. Transmita, eduque e cobre, discipline. Essa palavra disciplina, nos tempos modernos, nem sequer nas escolas, nas instituições, é para pronunciar. Sem disciplina, não tem caráter. Sem disciplina, não se forma alguém com vigor. Sem disciplina, meus estimados, a família desfalece. Se vocês não chamarem e não disciplinarem os vossos filhos, não espere que escola vá fazer isso. Por isso, refletindo a semana da família, a importância da família, o dever, portanto, da família, não esqueçam que caráter se faz em casa. A disciplina é o pai e a mãe que cobram. E peçam, portanto, nas vossas casas, para os vossos filhos lerem. Vocês vão observar. Se sabe pontuar, conhece todas aquelas palavras, se faz uma leitura formidável, ótimo, excelente, está de parabéns. Mas não é bem assim, não. Não é bem assim. Como irão assumir amanhã? O que irão ser amanhã? Se não sabe ler, se não sabe interpretar, como irão criticar? Como irão fazer uma análise? Isso não existe para quem não sabe ler. Interpretação, crítica e análise. Interpretação, crítica e análise faz parte daquele que sabe ler, que conhece. Talvez aqueles que estão avante, digo melhor, que estão a representar, goste disso. E talvez até motive para que não reprove. Não existe nenhuma educação que não se reprove. A reprovação, assim como não, faz parte da pedagogia, para que aqueles que na verdade cresceram e aprenderam sejam valorizados, mas aquele que não aprendeu, volte realmente a fazer a lição e receba a verdadeira punição, porque do contrário, qual a importância do prêmio, se todos na verdade podem e são aprovados? Por que de fato lutar e correr por um prêmio? Acabamos de ter as Olimpíadas. Se todo mundo pudesse receber ali um prêmio, por que então aqueles atletas? Perceberam? Não tem sentido. Se todos vão receber o mesmo prêmio. Recebe o prêmio aquele que luta, aquele que busca, aquele que se esforça.
Mas aquele que é preguiçoso e não se esforça, como pode receber o mesmo prêmio? Está errado. E eu não tenho dúvida que vocês aqui, tantos daqui de vocês, como pai, mãe, também são professores. E já deve ter feito essa análise. Isso está errado. Isso não está bem. Por isso, se a família não voltar, se a família não buscar, se a família não disciplinar, se a família não conhecer a doutrina, se a família não educar os vossos filhos e não cobrar, não pense, portanto, que teremos um país melhor. Talvez teremos barbaridades e barbaridades. Talvez hoje estaremos nos escandalizando dessa barbaridade do Rio Grande do Sul. E alguns outros estão se escandalizando diante, portanto, da violência da Bahia. E de repente, amanhã, estaremos nós nos escandalizando de coisas tão próximas a nós. Talvez pela nossa omissão enquanto família. O Evangelho, meus caros, diante desse encontro tão belo, Maria solícita, que ajuda, Maria, portanto, que está com a prima, Maria que quer estar conosco, ela possa interceder por nós. Terminou todos os seus dias, ou seja, o curso da sua vida terrena, e aquela que não conheceu nenhuma mancha de pecado, simplesmente dorme. Não conhece a destruição da morte. E uma vez, portanto, que tem a sua dormição, é elevada aos céus. Corpo e alma. Fé divina e católica. Doutrina, dogma, eu, cristão católico, devo acreditar. O catecismo é um livro tão importante. Às vezes até compramos. Eu fico tão feliz quando vejo que lá na secretaria, não? Vou trazendo e trago tantos e as pessoas vão comprando. E rezo para que as pessoas possam ler. É a síntese da nossa fé cristã católica. Eis ali, portanto, tudo que um cristão católico deve saber e conhecer, mas não compre, simplesmente para colocar no armário ou ter apenas em casa. Não. Devemos ler, conhecer, e assim, sem dúvida, iremos aprender tanto da nossa fé, da nossa doutrina, e certamente conhecendo, iremos transmitir para os nossos filhos. Porque aquele que conhece, aquele que de fato aprendeu, tem o dever de ensinar. Se ensinam coisas erradas, é porque talvez nós não estamos ensinando as coisas certas. Mas aqui uma reflexão para a pastoral familiar, para as famílias, para todos nós. Se estão ensinando essas coisas erradas para os nossos filhos, é porque talvez somos omissos em ensinar as coisas certas. E até quando vamos permitir? Basta. Basta. Por isso, meus estimados, que Maria Santíssima, terminado o seu curso e voltando para o Pai, entra na glória. Inclusive, Nossa Senhora da Assunção também é conhecida como esse título, nessa mesma data, Nossa Senhora da Glória. Entrou na glória. Assim deveria ser a nossa humanidade, se não fosse o pecado. O nosso corpo não iria conhecer essa corrupção que a morte nos imprime, mas simplesmente voltar, uma vez que o tempo estivesse terminado, voltaríamos para o Pai. Mas como de fato o pecado entrou, e tão somente aquela foi preservada do pecado,
em vista dos méritos de Cristo, entrou na glória do Pai, de corpo e alma, está lá a interceder por nós. Intercede, Mãe, dá-nos a coragem, dá-nos a capacidade de agir e sermos cristãos de verdade, honrar esse adjetivo que nós recebemos do Teu Filho, que tenhamos a fortaleza e possamos manifestar a força e a coragem dos mártires, dos santos, que honraram e viveram na fidelidade. Tira de nós a preguiça, o comodismo, dá-nos a fortaleza, para que possamos imitar aqueles que vieram antes de nós, e tenhamos a coragem de transmitir para os nossos, aquilo que aprendemos um dia de bom, e assim a geração futura também irá agradecer, irá conhecer, irá se orgulhar, irá dizer: tive uma mãe e um pai que me ensinou as coisas santas, que me encaminhou pelos retos caminhos, que me ensina o que é bom, que me ajuda a tomar uma decisão certa, que me ajuda a fazer opções para o bem e nunca para o mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.